Este é mais um Café e as Contas, da série Pandemia em Números, uma parceria do Observador com a Pordata e com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Hoje vamos falar de exportações e o impacto da pandemia no comércio externo, internacional, e para isso temos Joana Silva, economista, professora da Universidade Católica, com quem vamos fazer as contas enquanto tomamos um café. Joana, obrigado, bem-vinda. Vamos então perceber, antes de mais, qual foi o impacto mais geral de grandes tendências da pandemia no comércio externo. Muito obrigada pela oportunidade. A pandemia houve uma quebra abrupta de uma paragem, digamos, mundial da produção, uma paragem da procura global, e esperava-se hecatombe no início da pandemia. O que foi interessante e paradoxal até foi que houve uma recuperação bastante rápida em termos de comércio internacional, que ajudou bastante à recuperação económica. Se pensarmos em termos gráficos, se considerarmos aqui neste gráfico o comércio internacional e a produção industrial mundial, o que nós tínhamos desde, digamos, por exemplo, aqui se considerarmos 2019, por exemplo, o mês número 7, estávamos em relativa estabilidade. Portanto, até, digamos, o mês de 2020 é no mês 2. Fevereiro, portanto. Fevereiro, portanto, em que começa a haver uma queda. Esta queda é bastante abrupta, até, digamos, o mês de abril. Isso é logo no início da pandemia, não é? Exatamente. Que se vai declarando nos vários países. Exatamente. Mas, digamos, na altura, depois de em 2020, no mês 8, em termos de comércio internacional, já estávamos a 85% do que tínhamos pré-pandemia. Portanto, já havia uma subida aí. Bastante forte, bastante rápida. O que acontece é que esta é a recuperação global, mas há muitos setores que foram muito mais afetados, que foram afetados também pela incerteza que se seguiu à pandemia e, portanto, que tiveram uma recuperação muito mais lenta, como, por exemplo, o turismo. Aqui, uma coisa interessante é que esta queda não foi igual para todos os tipos de bens. O que acontece é que é uma quebra, se calhar, uma quebra bastante mais acentuada para os bens de consumo não duradouros, como sejam os veículos, por exemplo, realmente uma queda muito acentuada nisso, menos para os bens informáticos, menos para os bens de investimento, o que também ajudou a essa recuperação. Se pensarmos na pandemia, se pensarmos nos países mais afetados inicialmente, eles representam 65% da produção industrial mundial. Isto é um número bastante alto. Portanto, quando eles têm o primeiro impacto, que foi o impacto do lado da oferta, quando realmente começa a haver as mortes e ver-se a gravidade da doença, houve esta paragem. Fecharam as fábricas mesmo, as empresas, exatamente. Claro. E isso é um efeito do lado da oferta, não é? Que é direto. É um efeito direto. No sentido de que, ao fecharem as fábricas na China, por exemplo, há componentes da produção portuguesa que deixaram de poder ser importados. E portanto, nesse sentido, implicou também a paragem de fábricas cá, ou de produção cá. Precisamente. E também teve um efeito indireto, porque quando há esta contração da via oferta, os preços foram afetados. Portanto, não é só uma questão de não existir a componente, mas também a componente a existir passou a existir a um preço mais elevado, o que também afeta as empresas de cá. Para isto veio-se juntar um impacto do lado da procura. E, no fundo, a procura de empresas e pessoas pela compra de bens e serviços. Exatamente, todos nós, o nosso consumo, não é? O consumo das empresas. O que é que aconteceu com as pessoas fechadas, assustadas, com as empresas a produzir menos, elas com esta procura agregada a contrair-se de uma forma geral na economia, há este efeito nas exportações e nas importações. Portanto, há estas duas... Isto é que é a diferença, eu acho, entre esta crise e muitas crises anteriores. Esta foi uma recuperação muito mais rápida do que, porque as causas também não eram inerentes à própria economia, não? Precisamente, era uma causa identificada. Nós sabíamos o que era a pandemia, sabíamos a origem, sabíamos os mais e menos afetados, e então a preparação foi superior. Também houve uma resposta de política económica muito superior, não é? Várias economias, vários governos tiveram uma resposta muito pujante e fizeram dessa maneira estímulos às empresas, etc., e à própria procura da economia, e nesse sentido houve um impacto muito menos severo e uma recuperação muito mais forte que não se via nos últimos 80 anos. Podemos considerar que foi uma espécie de um sobressalto
um solavanco que, entretanto, já passou de alguma maneira. Mas que tem consequências. Portanto, apesar desse solavanco acontecer com a recuperação da China, houve, portanto, este retomar da atividade económica, mas que deixa algumas marcas. Deixa marcas, desde logo, porque algumas empresas fecham, não é? Empresas que fecham, nesse sentido, fecham para sempre. Isto é o efeito de scarring, como se diz em economia, mais permanente. É uma empresa que acabou. Claro. Mas também há outras que não fecham, mas que contraem. E estas que contraem têm duas hipóteses. Numa crise normal, quando há um país mais afetado, imagina na crise global, financeira global de 2007, se uma empresa dependia muito dos Estados Unidos e os Estados Unidos estava com uma grande contração económica, a empresa redirecionava-se para outros mercados. E isso foi o que muitas empresas fizeram. E ao fazer isto, amenizava o choque. Aqui não houve essa hipótese. Agora, neste lado, estávamos todos, embora desincronizados, portanto, mas de facto era uma crise situação, global. uma crise global em que toda a gente estava em queda e os que não conseguem isto têm que ajustar a sua produção, não é? A escala, desde logo, e esta escala passa pelo número de trabalhadores. A redução do número de trabalhadores, redução dos níveis de produção. Exatamente. Portanto, a economia ressente-se com isso. Exatamente. Agora, houve aqui uma interferência no número de trabalhadores quando vão os governos e fazem políticas para eliminar, para segurar estes empregos. Aí esta diminuição é muito menor que o habitual e, por isso, a alteração na forma de produzir as empresas, que é o que gera efeitos mais de longo prazo, é diferente. Joana Silva, muito obrigado por esta viagem ao impacto da pandemia no comércio internacional e nas exportações. Obrigado. Obrigada eu.